Olá, muito boa noite. Você que está acompanhando a TV Rio Doce, acompanha agora mesmo a programação da Igreja Internacional da Graça de Deus. Nós estamos agora com o programa Cuidando de Você no ar, começando a semana com informação, com saúde, com prestação de serviço. Nós tivemos a primeira semana do programa com muita audiência. Obrigado a você que nos acompanhou, pelo seu feedback, pelas mensagens que chegaram, muitas sugestões, muitas pessoas que assistiram o programa. É com muita alegria que nós recomeçamos mais uma jornada, mais uma semana com informações na área da saúde, qualidade de vida, prestação de serviço, acima de tudo. Esse é o nosso objetivo. Você acompanha o nosso programa pela TV Rio Doce, também pelo Facebook ao vivo. Inclusive pode compartilhar o link para todo mundo. Diga, olha, é um programa sobre saúde que é fantástico, muita informação, que vai, com certeza, valer a pena assistir. Os conteúdos são maravilhosos. E também pode mandar sua mensagem através do nosso WhatsApp, que é o 2101-3762. Nosso programa de hoje tem um tema de muitíssima importância. Vital. A informação é vital para salvar vidas. Estamos falando aqui de uma doença, e vamos falar hoje de uma doença que tem uma prevalência muito grande no nosso país. E, infelizmente, apesar de estarmos no século XXI, muita coisa mudou, a era da informação, da digitalização, as informações chegando mais rápidas, ainda há muitas pessoas que morrem por essa doença no Brasil. Homens, mais de 15 mil homens morreram ano passado de câncer de próstata. E os números cresceram de 2019 para cá. Por isso que é uma preocupação, apesar das campanhas e tudo mais. Então, Cuidando de Você hoje vai falar sobre câncer de próstata. E o nosso convidado é o especialista, está aqui conosco, Dr. Ramats Castro, urologista. Dr. Ramats, boa noite, obrigado por aceitar o convite. Boa noite, Márcio, eu que agradeço o convite. Pois é, quando falamos aqui de números tão expressivos, tão altos, a informação é importante porque são muitos homens ainda que morrem de câncer de próstata no Brasil, não é? O câncer de próstata, só para dar um dado, ele é o segundo câncer que mais mata homens no Brasil, perde apenas para o câncer de pulmão. E é o primeiro em incidência quando você exclui os cânceres de pele, né? Isso que é primeiro geral de tudo, sim. Câncer de pele, homem e mulher. Tirando o câncer de pele, primeiro em incidência o câncer de próstata e o segundo que mais mata, câncer de próstata. Agora, esse número, eu estava dando os dados do Ministério da Saúde, né, de 2019 para cá, de 19 a 22, tivemos aumento, né, anual do número de mortes por câncer de próstata. O que pode estar acontecendo? As pessoas não estão procurando ajudar ou, na verdade, estão sendo mais notificados os casos? Por que tem aumentado tanto a incidência de câncer de próstata? Olha, o câncer de próstata, Márcio, a tendência dele é aumentar o número de diagnósticos, porque ele é um câncer muito relacionado com o envelhecimento. Como a população, de forma geral, tem vivido mais, a gente tem uma parcela maior de indivíduos idosos na sociedade. Isso é um fenômeno não é brasileiro, é mundial. E também está acontecendo aqui no Brasil. Então, nós vamos ter mais diagnóstico de câncer de próstata. Isso é esperado. O que não é esperado é a gente ter mais morte por câncer de próstata. Diagnóstico, sim. Morte não é esperado. Então, a morte ainda existe por fato de fazer os exames de rotina. Porque se ele é detectado na fase inicial, a chance de cura é 90% a 95%. Então, nós vamos ter incidência alta, mas com morte baixa. E o que está acontecendo não é isso. Não é isso, é isso que assusta. É por isso que quanto mais falar, quanto mais prevenir, quanto mais levar informação, melhor. E esse é o nosso papel aqui no Cuidando de Você. Para a gente falar especificamente do câncer da próstata, né, e o câncer de próstata, ele atinge especificamente os homens, vamos falar um pouquinho da próstata em si. Né? Qual é a função da próstata no corpo do homem? A próstata é uma glândula que fica abaixo da bexiga. A urina, quando vai para o canal urinário do pênis, o primeiro local que ela passa é por dentro da próstata. Ele é um órgão que serve unicamente, basicamente, para produzir uma parte do sêmen, né? do líquido que o homem ejacula. Então, é uma glândula que produz uma parte daquele líquido, nem é todo. Então, é o que eu sempre brinco, a próstata tem pouca função para o tanto de problema que ela dá. Pois realmente tem vários problemas, sendo o mais sério deles, logicamente, o câncer de próstata. Quando o câncer chega até a próstata, né, o que acontece ali para desenvolver essa doença? Como todo câncer, são alterações na multiplicação das células, né? As células começam a se multiplicar de forma desordenada. Essa que é a ideia. Isso é uma ideia geral para qualquer tipo de câncer. E as causas, causas apontadas devem ser muitas, né? Mas muitas
já são conhecidas do que pode provocar o câncer de próstata? Ninguém sabe exatamente o que causa o câncer de próstata. Sabe-se que é muito associado ao envelhecimento, Sim. tem um pouco a ver com a genética, então pessoas que têm parente primeiro grau, principalmente, mas não só primeiro, também tem um risco maior. Consumo de excesso de gordura de origem animal, de carne vermelha, o tabagismo, tem alguma associação, mas não tem nada muito comprovado. O que é comprovado mesmo é a idade, né? Caso na família, os indivíduos de raça negra também têm um risco um pouco maior, né? Mas ninguém sabe exatamente o que é isso aqui causa e ponto. Não se tem essa resposta. Não há ponto pacífico dizendo, esse grupo aqui é de risco, ou esse grupo ele vai ter câncer de próstata, não dá para cravar. Ainda não se sabe. Existem vários estudos nesse sentido, testes genéticos para tentar identificar o grupo que está mais sob risco, mas ainda nada muito comprovado. Então qualquer homem então pode, uma vez na vida, enfrentar o câncer de próstata. Por isso todos devem ficar atentos, né? Falando uma vez na vida, a prevalência de pessoas mais com a idade mais avançada, temos aí idades prevalentes, que a gente poderia dizer um corte de idades? A gente sabe que nos indivíduos de raça negra ou nos indivíduos que têm casos em familiar de primeiro grau, a partir dos 45 anos você já começa a ter um risco, por isso até que é a data, que é a idade pela qual são indicados os exames. E nos indivíduos sem esses fatores de risco, 50 anos, aí começa a ter maior risco de ter o câncer de próstata. Antes disso é raro. Doutor Ramades, câncer de próstata, quais são os sintomas mais comuns que começam a apresentar e começam a acender o alerta vermelho? Aí é que mora o problema. A maior parte dos cânceres de próstata não dão sintomas no primeiro momento. O indivíduo não tem sintoma. O crescimento da próstata dá muito sintoma, que é dificuldade para urinar, começa a urinar muito à noite, dor para urinar. Mas a próstata com câncer, muitas vezes ela no primeiro momento não cresce. Então, o indivíduo pode ter um crescimento da próstata sem câncer e ter sintoma, e ele pode ter o câncer sem crescimento da próstata e sem sintoma. Daí a importância de fazer os exames de rotina, porque você vai detectar numa fase que o indivíduo ainda não tem sintoma. A gente escuta muito no consultório. Doutor, mas eu não preciso fazer exame porque eu não estou sentindo nada. Minha mulher que me trouxe aqui, fala, que ótimo. A fase que a gente quer descobrir o problema, se é que você o tenha, é justamente na fase que você não sente nada. Então, que bom que não está sentindo. Que bom, né? E muitas vezes as pessoas realmente descobrem que tem um câncer sem ao menos sentir nada, né, como foi dito. Por isso que é importante fazer essas prevenções. Em termos de detecção, né, como se detecta um câncer de próstata? Câncer de próstata, ele é detectado. O primeiro exame que todo mundo deve fazer nessas cidades indicadas é o exame de PSA, que é um exame de sangue simples, barato, qualquer laboratório da cidade faz. O PSA ele não vai mostrar o câncer, mas ele liga o alerta. Um PSA alterado, ele liga um alerta. E ligou-se o alerta, o paciente tem que procurar um especialista, que é o urologista, para tentar identificar se aquele alerta significa uma possibilidade de um câncer e partir para exames mais aprofundados, ou se aquele alerta tem outras causas que fazem o PSA subir, uma infecção na próstata, um crescimento, se aquele alerta é um alarme falso. Então aí tem que diferenciar uma coisa da outra. E muito importante, Márcio, tem muitos pacientes que têm restrição à questão do toque. Hoje, a questão do toque está sendo muito relativizada. Então, assim, a Sociedade Brasileira de Urologia ainda indica o toque anual, mas hoje já se aceita outros métodos de avaliar a possibilidade de câncer de próstata. Então, o toque hoje, isso está mudando, isso é uma coisa mais recente, tem sido relativizado. Então, o paciente faz um PSA, se ele tem alguma resistência pessoal ao toque, a gente tem outras formas de avaliar. A gente pode lançar a mão do PSA com ultrassom. Se tiver alterado o PSA, hoje nós temos uma ressonância magnética, um tipo especial de ressonância, chama multiparamétrica, que ela avalia, sem fazer o toque, sem nenhuma invasividade, o risco de ter um câncer naquela próstata. E aí, se vem nesse laudo dessa ressonância que tem o risco, a gente indica a biópsia direto, muitas vezes até sem o toque. Isso é possível hoje. Isso é importante porque a questão do toque, né, sempre foi tabu. Muitos homens morreram porque não foram fazer os exames, a sua prevenção, a sua parte, com traumas em relação a toque, a questão da exacerbação da masculinidade, achar que vai deixar de ser ou mais homem ou menos homem, por isso nada a ver, não é nada comparado à sua saúde, né? É um exame que ele é necessário, ele é um exame rápido, é um exame que pode ter realmente uma
uma opção para que o médico possa descobrir em tempo se há um câncer ali ou não. Mas, né, já que virou tabu e dificultou muito a busca o surgimento de diagnósticos, já há outras formas aí que o Dr. Ramades diz. Começa então pelo PSA e depois há outras formas de descobrir o câncer de próstata. É o que eu falo, se existe a resistência contra o toque, tudo bem, não é o ideal é que não existisse a resistência, mas se existe, não deixe de procurar os exames de rotina por causa dessa resistência. Vamos fazer as alternativas possíveis e a gente vai conseguir também dar uma atenção adequada à situação e fazer o diagnóstico adequado. Então não vamos se ater só a isso. Tá? Vá ao consultório, converse com o seu médico. Se a opção do toque não for para você, por um motivo qualquer, vamos procurar as alternativas, que é possível. Ir ao urologista, né, é a obrigação de um homem que preocupa com a sua saúde, né? Fazer sempre, pelo menos uma vez ao ano, o seu check-up, a sua revisão, porque ainda temos, em pleno século XXI, a era da informação, muitos homens que resistem ainda a procurar um médico, resistem ainda a fazer os seus exames preventivos para poder evitar, né, que tantas tragédias aconteçam, tantas vidas se percam, se há uma chance muito grande de cura. É exatamente sobre isso que nós vamos falar, porque hoje o tema é câncer de próstata, o nosso convidado, Ramades Castro, urologista. Dr. Ramades, foi lá no consultório, fez os exames e houve a constatação, é câncer de próstata. De imediato, o que você avalia, como que, a partir de então, são os passos para poder tratar essa doença? Quando a gente faz um diagnóstico de um câncer de próstata, nós temos uma série de questões a serem avaliadas para definir qual é o melhor tratamento do paciente. O tratamento pode ser cirurgia, radioterapia ou, inclusive, em alguns casos, só acompanhar. Existe hoje um protocolo de acompanhamento do paciente que tem um câncer de próstata, que a gente fala de baixo risco, com câncer de próstata de pouca agressividade. Esses são dados que a gente vai avaliar pelo PSA, pela biópsia, uma série de questões que a gente avalia. E um paciente com uma idade maior e com, às vezes, uma situação de saúde mais debilitada, por vezes nós não vamos indicar nem cirurgia nem radioterapia, nós vamos só acompanhar o paciente que muitas vezes ele vai morrer de outra coisa e não do câncer de próstata. Então, até isso vai ser avaliado. Mas um paciente menos idoso, com a saúde melhor, aí nós vamos ter que decidir algum tratamento para ele, ou cirurgia ou radioterapia. São duas boas opções. Né? Para paciente com a situação de saúde melhor, mais jovem, a gente tem uma tendência a indicar mais o tratamento cirúrgico, né? Por ele dar a opção depois, se necessário for, de fazer a radioterapia. Quando você começa com a radioterapia, se ela falhar, a gente tem muita dificuldade de fazer a cirurgia depois. A cirurgia fica tecnicamente difícil e com resultado ruim. Então, a gente tenta reservar a radioterapia para um segundo momento, mas também não está errado começar com ela, opção do paciente. Falando de cirurgia, nós temos grandes novidades, né, hoje. A gente tem a cirurgia tradicional, aberta por via convencional, que dá um resultado muito bom, mas a gente tem a cirurgia por laparoscopia, hoje, que é a cirurgia minimamente invasiva, que é aquela dos furinhos, que o pessoal chama de laser, né, não é bem isso. E a gente já tem a evolução da laparoscopia, que é a laparoscopia assistida por robô, que é a cirurgia robótica, né, que hoje contribui ainda mais para tentar ter uma melhor recuperação dos pacientes, recuperar melhor a função sexual, urinária, por dar mais precisão, uma visão melhor. Hoje a gente ainda faz esse tipo de cirurgia quando é via robótica em Belo Horizonte, mas a gente tem uma perspectiva de ter o robô aqui em Governador Valadares, eu acredito que aí num curto, médio prazo, talvez já para o ano que vem, vamos ver, estamos trabalhando nisso aí. E eu acredito que nós vamos poder oferecer todas as opções de tratamento dentro de Valadares hoje. Hoje não, em breve. Em breve, o Hospital Samaritano está saindo na frente disso aí, teremos... Né, o Hospital Samaritano está com esse projeto aí. Cirurgia robótica que, como diz o doutor, a precisão e os benefícios para o paciente, né, são enormes. Aí o próprio doutor Ramades já está se especializando, já faz cirurgias robóticas, mas em Belo Horizonte. Né? Por enquanto lá. Por enquanto em Belo Horizonte. Qual é o comportamento do câncer? Ele é muito, do câncer de próstata, ele é muito agressivo, há riscos de metástase, há gradações de gravidade em relação a essa doença? O câncer de próstata, ele na verdade são várias doenças, não existe uma doença só, depende do tipo. A biópsia vai mostrar que tipo é. Tem desde câncer de próstata com pouca agressividade,
que às vezes no paciente mais idoso a gente nem vai tratar, Sim. vai só acompanhar, até alguns tipos bastante agressivos, que evoluem rápido, que pode dar metástase rápido e perder a chance de cura. Então, a gente só vai poder dar essa resposta depois de avaliar todos os dados, e um deles é o resultado da biópsia. Então ali é feita toda a avaliação, depois desse resultado, tudo em mãos, é avaliado o melhor procedimento para o tratamento, né? O tratamento do câncer de próstata ele tem que ser muito individualizado. Sim. É o que eu falo, não é trabalho industrial, é artesanal. Cada paciente vai ter que ser escutado, colocar todos os exames na mesa, ver o que ele prefere dentro das opções possíveis, né? Então, qual que é a demanda daquele paciente, para depois disso a gente decidir o que é melhor para ele. Isso não dá para fazer uma produção em série. Em relação à cirurgia, retira-se o tumor ou obrigatoriamente tem que se retirar a próstata como um todo? Sempre tira a próstata toda, cirurgia para câncer. Quando é só crescimento da próstata, não. Aí às vezes a gente faz só uma raspagem pelo canal para desobstruir, mas quando tem a presença do câncer, a cirurgia é sempre a retirada completa da próstata, que é a que dá a chance grande de cura. E a gente vê que a idade, a gente falou sobre a idade aqui, mas pessoas mais jovens, há casos de pessoas jovens com câncer de próstata? Não é comum, Márcio. O mais jovem que eu já operei foi um paciente de 39 anos com câncer de próstata, mas não é comum, não. Ele é mais comum realmente nessas faixas etárias aí de 45 a 50 anos, começa a ficar um pouco mais comum, depois de 60 mais, depois de 70 muito mais. Então, assim, realmente é um câncer muito relacionado à idade, né? Agora, respondendo a primeira colocação no primeiro bloco ainda, tem o diagnóstico de câncer de próstata, estou morto, vou morrer, esse paciente pensa isso. Gente, o diagnóstico do câncer de próstata hoje é um dos cânceres com a maior taxa de cura da medicina. E diagnosticado em fase inicial é 90% a 95% de cura. O paciente vai curar, não é paliar, é curar mesmo, vai morrer de outra coisa. Mas para isso depende de ser descoberto cedo, esse é a grande X da questão. E aí, até com os tratamentos mais conservadores, essa possibilidade. O avanço dele é mais lento que outros, comparado com outros, ou não há uma... Isso depende do tipo, né? Do tipo do câncer. Tem tipos que são um avanço bem lento, que às vezes demora 10 anos para evoluir, e tem outros tipos mais agressivos, então depende. Essa resposta a gente só consegue com todos os dados. Mais lento ou rápido não dá para esperar, né? É uma corrida contra o tempo, né? Tem que tomar medida, tem que decidir qual a melhor intervenção, o melhor tratamento e tratar. Falávamos sobre a questão dos tabus, né, dessa falta de preocupação cultural dos homens em não se preocupar em tratar, em prevenir acima de tudo, mas isso tem mudado, né, doutor? Os homens hoje estão um pouco mais abertos a essa procura pela prevenção, né? Isso tem mudado muito. Ainda existe uma resistência, mas isso tem mudado muito. Até por isso hoje eu acho que tem essa questão de flexibilizar o exame do toque para que os homens procurem os exames de rotina, procurem a prevenção, mas e não só focado nisso, para desvincular um pouco isso. E eu falo a consulta de saúde masculina, nós não vamos avaliar só câncer de próstata. A consulta de saúde masculina é muito mais amplo que isso. Nós vamos avaliar questões de sexualidade, questões de queda de testosterona, né? Parte de avaliação, parte hormonal, comportamentos de risco, doenças sexualmente transmissíveis e, às vezes, até avaliação de rotina geral mesmo, de glicose, colesterol, hemograma, exame de rotina. Muitas vezes o único médico homem vai ser o urologista. Então, a gente tem que olhar tudo, né? Fazer uma avaliação mais aprofundada da saúde como um todo. É o médico do homem, né? O médico, o homem precisa procurar um urologista que é bem amplo, né? A saúde do homem como um todo sempre o foco do urologista, né? E a gente vê que nós falamos aqui sobre vários tipos de tratamentos, a gente vê que tem alguns tratamentos que não são nem radioterapia, nem a cirurgia. Você disse que há tratamento de acompanhamento. Esse acompanhamento, ele vem junto com o tipo de tratamento, alguma vacina, alguma medicação oral? Existe dessa forma? Esse tratamento de acompanhamento, Márcio, ele pode ser feito muitas vezes sem medicamento algum. Sim. Só acompanhando mesmo a doença, tem que fazer exames seriados, repetir a biópsia depois de um ano para ver como é que está indo. Em alguns casos o paciente vai tomar bloqueador hormonal, vai tomar, não é bem a vacina, medicações que diminuem a produção do hormônio testosterona e com isso frear a evolução do câncer de próstata. Então isso aí não tem fórmula de bolo, é caso a caso mesmo. E qual é essa relação testosterona com o câncer de próstata? A testosterona, ela não faz o câncer de próstata, mas na presença do câncer de próstata, se você reduz a testosterona, você diminui a progressão dele.
ela freia a progressão. Na presença da testosterona, o câncer tem alimento, vamos dizer assim. Quando a gente ouvia falar muito sobre a questão dos anabolizantes, né, dos hormônios utilizados em academias, em alguns atletas do passado, falavam assim, olha, não tome bomba não tome anabolizantes ricos em hormônio não, que pode aumentar a chance de ter câncer de próstata. É por aí mesmo ou não tem relação? Aumentar o câncer, não. O que acontece? O excesso de hormônio ele aumenta o tamanho de próstata, o crescimento de próstata, isso é provado. E o problema não é criar um câncer de próstata. O problema é que se a pessoa já tiver uma tendência a ter, às vezes já tem ele de forma microscópica ali, que não está dando manifestância, você pode dar um estímulo para crescimento. Potencializa o Potencializar, risco, né? Isso. Falando em termos de prevenção, né? A gente fala muito, quando a gente fala de doença, a gente quer saber de prevenção. Mas eu vejo que a principal é fazer os exames e os acompanhamentos, né, com um profissional, com um médico, né? Mas há como prevenir o câncer de próstata? Não, prevenção para câncer de próstata não existe, né? Tem alguns estudos que mostram lá o tomate, licopeno, antioxidante, poderia diminuir um pouco o risco, mas nada disso foi muito bem comprovado até hoje, apesar dos inúmeros estudos nesse sentido. O que a gente tem de fato é diagnóstico precoce. Então, a gente fala prevenção, na verdade, nós não estamos prevenindo, nós estamos buscando o diagnóstico precoce para fazer o tratamento eficaz com altíssima chance de cura. Prevenindo que seja mais difícil o Exato, tratamento, você está prevenindo uma doença avançada que muitas vezes o tratamento vai ser só paliativo. Então, é por isso que a principal prevenção, procura o médico, faça o seu exame. E a orientação é essa mesmo, é anualmente? Sim. Ou quem tem um risco maior, hereditariedade, alguns fatores de risco deveriam fazer um acompanhamento mais próximo? Não, anual. E aí, se tiver alguma alteração, às vezes o PSA, que é o exame de sangue, vem pequenas alterações que ainda não justificam você fazer biópsia, exames mais agressivos, aí você pode marcar um acompanhamento mais rigoroso, né? Mas estando tudo normal, anual. Hoje o nosso programa falou sobre câncer de próstata, é uma doença exclusiva dos homens que, infelizmente, ainda hoje mata muitos homens. Informações do ano passado, mais de 15 mil homens perderam a sua vida pelo câncer de próstata. O Dr. Ramades Castro, urologista, disse bem aqui no início do programa, não é? O número de diagnósticos, o aumento se dá pela procura, por jogar a luz, pelas pessoas que buscam fazer os acompanhamentos e pela medicina e ciência que vem evoluindo. Agora, não dá para se aceitar o número de pessoas que morrem, principalmente porque é um câncer que tem uma chance de cura muitíssimo alta, bem próxima de 100%. Então, não tem como ter a desculpa. Procura um profissional, procura um urologista, você mulher que está acompanhando, fale aí para o seu filho, para o seu marido, para o seu pai, avisa os homens da sua vida, olha, vá procurar um urologista, vá fazer o seu exame, porque a sua vida depende dessa prevenção, e a prevenção é procurar um tratamento. Então vamos prevenir, vamos fazer com que esses números baixem. Nós temos aí campanhas como o Novembro Azul, que são importantes, durante o mês todo se fala, mas em toda a época do ano temos que falar e vamos falar sempre, e essa informação tem que chegar ao máximo de pessoas possíveis, porque uma ida ao urologista pode salvar uma vida, pode salvar a vida do seu marido, do seu namorado, do seu filho, de um amigo seu, então, e a sua vida, você que é homem está nos acompanhando. Então, se você é homem, procura um urologista, faça o seu exame acima de tudo. Doutor Ramades, muito obrigado mais uma vez pela sua participação, obrigado pela sua gentileza de estar trazendo informações aí, assim, aqui, porque sempre que a gente convida, ele não nega, porque ele sabe a importância das informações. Eu que agradeço o convite e estamos à disposição. Para mim é sempre um prazer vir falar dos temas ao qual eu trabalho, que eu estou no dia a dia e vejo paciente com esse tipo de problema todo dia. Então a gente quer que a informação em saúde chegue nos lares. Que ótimo, e sempre estaremos aqui, segunda, quarta e sexta, é o nosso Cuidando de Você. Eu convido você para sempre acompanhar nossos programas. Na quarta-feira falamos sobre dengue, chikungunya e zika. Na sexta-feira teremos um assunto falando sobre a questão da imunização, sobre vacinas. Então, segunda, quarta e sexta sempre tem o programa Cuidando de Você, falando sobre saúde, qualidade de vida e bem-estar. Pegou o programa no final, não deu para acompanhar ele todo ou não vai poder? Assista no Facebook, fica gravado, vai lá no Facebook da TV Rio Doce, assista o programa todo, vale a pena, é informação que você
tem para cuidar da sua saúde ou de quem você gosta e compartilha para todo mundo. Hoje a gente compartilha tudo que a gente recebe, muitas vezes coisas que não devem ser compartilhadas, porque não compartilhar coisa boa, coisa útil, como informação como essa. Obrigado a você pela audiência, continue com a programação da nossa TV Rio 12, vem aí o TVK, na sequência tem Rogério Fernandes com Veracidade na TV. Quarta-feira estaremos de volta, TV Rio 12, cuidando de você.